Esse é mais uma edição do ProsaCast, uma iniciativa do gabinete do deputado estadual Jefferson Fernandes, onde nós discutimos, debatemos o contraditório e as ideias que, enfim, nos mobilizam a sociedade gaúcha e mobilizam o nosso mandato também. Hoje nós temos uma experiência talvez transcendental, né, deputado, eu diria, no sentido da ruptura do paradigma, da procura propositiva por uma outra sociedade, né? Então hoje não falaremos tanto das mazelas da nossa sociedade, mas também das soluções, daquilo que é propositivo que nós temos em mente. Então nós estamos aqui com as professoras de Juí para falar a respeito de justiça restaurativa, né? Como é de praxe, e aqui eu estou diante de professoras, então eu preciso cumprir exatamente a lição de casa também, né? Didaticamente, eu vou pedir que elas se apresentem, digam quem são e o que vieram fazer aqui. Muito bem. Posso? Claro. Bom dia a todos, que alegria, né, podermos estar aqui conversando um pouco sobre o tema da justiça restaurativa. Bom, eu me chamo Esther Eliana Hauser, eu sou professora do curso de graduação em Direito da Unijuí, onde eu trabalho com disciplinas da área criminal. E atualmente também eu integro o Conselho de Gestão da Justiça Restaurativa no município de Juí, que foi instituído por força da lei municipal que colocou a Justiça Restaurativa como uma política pública em Juí. Então, tenho atuado aí nos últimos anos, né, com diferentes ações de extensão por meio da universidade e também vinculada às atividades do Conselho, com essas práticas de justiça restaurativa, buscando oferecer respostas um pouco diferentes para as questões dos conflitos e da violência em geral na sociedade, em especial nos espaços escolares, né? Porque, infelizmente, hoje a escola tem sido reflexo do que é a nossa sociedade e acaba reproduzindo, né, diferentes formas de violência. Então, estamos em Porto Alegre para participar. Participamos ontem de uma audiência pública, né, que foi proposta em função de um projeto de lei encaminhado pelo deputado Jefferson Fernandes, né, que pretende, então, trazer a justiça restaurativa como uma política pública no estado do Rio Grande do Sul. Apresentamos o trabalho de Juí e estamos também conhecendo outras iniciativas que envolvem o tema da justiça restaurativa. Bom, meu nome é Cristiane Barassuol, eu sou assistente social da Secretaria Municipal de Educação de Juí, e sou também a coordenadora geral da política pública de justiça restaurativa de Juí, né, desse conselho de gestão que organiza, então, todas as ações de justiça restaurativa dentro do município. Também sou mestranda em desenvolvimento regional da Unijuí, e sou também formada como instrutora e facilitadora de justiça restaurativa, o que me coloca nesse âmbito da discussão no dia de hoje. Muito bem, então, deputado Jefferson Fernandes, por que falar em justiça restaurativa nesse tempo? Não há coisas mais urgentes para tratar? Provocativa a tua indagação. Na verdade, nós temos movimentado o parlamento aqui em torno do tema prisional. Já desde o meu primeiro mandato, até talvez por influência também do curso de Direito da Unijuí, da onde eu sou egresso, a gente sempre procurou entender esse mundo que a sociedade quase não vê. O que a sociedade clama é que bandido seja preso e que fique lá muito tempo, né, para pagar pelo crime que cometeu. Essa é a visão do senso comum e eu, por muito tempo, também participei dessa visão. Só que quando tu vai visitar uma unidade prisional e ver o que acontece ali dentro, primeiro tu se liga que é uma hipocrisia, né? A maioria dos que estão presos lá é porque traficaram e também usaram drogas. Só que lá dentro continuam traficando e continuam usando. Como assim? Que tipo de punição é essa que os caras organizam o crime, inclusive? Então, com base nessa experiência no mundo prisional, obviamente que a gente começou
aquela busca por soluções, para não ficar só na tragédia, como o Celso falou. Mas o maravilhoso da justiça restaurativa é que tu percebe que a solução, ou enfim, uma das hipóteses de resolução dos conflitos que há entre nós seres humanos, não se resume à esfera prisional. Também pode ser utilizada ali, né, como uma forma da pessoa, inclusive quem cometeu o delito, ele se convencer que de fato ele é um culpado, ele cometeu uma violência contra alguém, saber minimamente do sofrimento que essa pessoa passou. Por isso a justiça restaurativa, a hipótese de colocar frente a frente agressor e vítima é algo espetacular. E eu, ontem, quando a gente visitou a unidade prisional da APAC, na saída, um dos recuperandos nos contou, ele disse, eu estou lendo a respeito, eu estou impressionado, eles colocam a vítima na frente de quem a violentou, e aí o cara se choca. Quer dizer, alguém que cumpre pena, fazendo uma revelação do quanto para ele é novo isso de justiça restaurativa. Mas não se resume ao mundo prisional. Quando vocês mostram a escola como um palco da justiça restaurativa. Porque também nós somos muito de rotular o sujeito que erra como o bandido, né? O violento, enfim, enchemos de adjetivos. Rótulos. Mas nunca nos colocamos também na hipótese de agressores. E quando tu começa a refletir o tipo de relação que as pessoas têm, tu se liga que na família, na escola, na igreja, na empresa, em todos os espaços, há relações de agressão. Não precisa ser agressão física. Hoje em dia está muito forte o bullying na escola, o assédio moral, enfim. Então, Celso, eu estou muito encantado com essa experiência de Ijuí. Foi a fonte que a gente bebeu para trazer o projeto aqui. Hoje, o Estado, enquanto parlamento, começa a... Também, muitos colegas aqui, o que é isso mesmo, né? Alguns nem sabem do que então, trata, né? Começa, mas na medida que já tem parecer escrito, os colegas vão apreciar nas comissões, o parlamento vai entender o que é justiça restaurativa. E nós, como representamos, todo mundo aqui representa parcelas da população, então no somatório dá o todo, certamente vai ter já está tendo repercussão a partir dos movimentos que estamos fazendo. Obrigado, deputado. Há muito que se falar a respeito da experiência de vocês, especialmente, né? Mas o deputado falava sobre encantamento, né? Eu gosto muito do sentido latino da palavra emoção, né? Que quer dizer emovere, né? Mover-se, né? Colocar-se em movimento, né? Me parece que a justiça restaurativa resgata o lugar da emoção nas relações sociais, né? Não abrindo mão, evidentemente, dos suportes legais. Mas eu queria perguntar para vocês, inicialmente, o seguinte. Como é que se faz justiça restaurativa lá em Ijuí? Como é que começa? Me conta uma história, um caso, como é que se encaminha isso para o público entender assim, do ponto de vista prático? Posso falar, Cris? Tu quer começar? Bom, eu acho que é bem importante a gente entender que a justiça restaurativa, de fato, ela representa uma nova perspectiva de olhar para situações de conflito, né? E eu acho que o ponto inicial talvez seja a gente entender que dentro da justiça restaurativa o conflito ele não é necessariamente visto como algo negativo. Ele também é visto como uma oportunidade das pessoas aprenderem um pouco mais sobre si mesmas, sobre os outros e também sobre os impactos das suas ações sobre os outros, né? E ações que produzem danos, elas podem reverberar, né, dentro da justiça criminal, mas elas acontecem nos mais distintos ambientes de convivência, na família, na escola, na sociedade. Então, por mais que a justiça restaurativa tenha nascido, digamos assim, mais voltada aos conflitos de natureza criminal, né, e partindo dessa perspectiva de se colocar metodologicamente vítima ou ofensor num ambiente de diálogo onde o ofensor possa entender os danos que causou, a vítima possa expressar a sua dor, resgatando a igualdade que foi quebrada com a violência praticada, ela se disseminou profundamente para diferentes espaços sociais e em Ijuí isso também acontece, porque o nosso modelo de interação social ocidental, ele é um modelo muito punitivo, retributivo.
né? Então, eu, por exemplo, me apaixonei, me encantei pela justiça restaurativa justamente porque eu percebi nela uma possibilidade alternativa de enfrentamento às situações de violência. Porque uma das grandes perguntas que sempre me chegava era como enfrentar a violência sem retroalimentar a violência. Porque o paradigma punitivo é a violência como resposta à violência. E mais, como responsabilizar ou punir e, ao mesmo tempo, olhar para aquele indivíduo como uma pessoa que errou, mas que segue sendo uma pessoa, né? Tentando romper o estigma, o próprio processo de criminalização que acaba acontecendo quando o sujeito chega, por exemplo, no ambiente prisional. Então, a justiça restaurativa, para mim, ela representa uma espécie de luz no fim do túnel, sim, né? Diante de tanta violência que nós temos visto em todos os espaços, ela representa uma luz no fim do túnel. Em termos práticos, assim, a gente lá em Juí, depois a Cris vai contar mais de muitas experiências, a gente atua em muitos locais, né? A gente tem ações, assim, em diferentes instituições. Eu tenho tido a felicidade de atuar também no âmbito do Poder Judiciário com casos envolvendo atos infracionais, que chegam ao conhecimento da polícia, que viram procedimento judicial e que são encaminhados, então, para que nós possamos fazer o atendimento. Então, o procedimento é esse. Nós convidamos vítimas e ofensores, né? Convidamos pessoas que venham para apoiá-los, no caso de adolescentes, normalmente algum familiar. Então, nós fizemos todo um processo de pré-círculo, de explicação do que significa, e oferecemos a eles a possibilidade de participar desse encontro como uma possibilidade, eu sempre uso a expressão, de encerrar o episódio, de entender o que aconteceu, de construir uma compreensão qualificada do que aconteceu, de poder tentar, de algum modo, se responsabilizar reparando, né? Ou seja, se comprometendo com uma resposta para aquele fato e garantindo com isso uma espécie de encerramento desse episódio, que foi um episódio ruim e desastroso. Então, nós temos assim índices muito satisfatórios. A princípio, todas as pessoas aceitam participar dos encontros. E elas chegam sempre muito tensas, muito preocupadas, né? Porque, afinal de contas, vão estar frente a frente, né? Vítimas, ofensores, familiares, as relações vêm completamente quebradas. Mas, à medida que você vai oportunizando as pessoas, a escuta qualificada, né? Que você retoma um pouco a questão dos valores, né, Cristiane? Que é a base da justiça restaurativa. Você percebe que o ambiente muda completamente. Há um processo de humanização. Eu enxergo no outro alguém como eu, que é passível de falhas, que é passível de erros. E, ao mesmo tempo, eu também me vejo como um ser capaz de me responsabilizar e tentar construir coisas melhores a partir de um erro. Então, esse é um exemplo, sim, mas é só um exemplo. Porque hoje eu vejo que a justiça restaurativa ela tem um potencial muito maior. Não só de gestar conflitos, mas principalmente prevenir violências. Eu acho que esse é o principal trabalho que a gente faz em Ijuí. Deixa eu perguntar para a Cristiane, vai nos falar um pouco também sobre o âmbito escolar, acredito, né? E eu estava pensando esses dias sobre a série Adolescência, do Netflix passou, que causou aí um certo alvoroço, o que é muito positivo, né? Porque um sinalizador da incomunicabilidade que nós vivemos, né? E eu me lembro do segundo episódio, porque o pessoal foca muito no protagonista, né? Mas eu fui lá para o segundo episódio, que é só dentro da escola, né? E lá existe a incomunicabilidade. E como é que se enfrenta isso com justiça restaurativa na escola, Cristiane? Então, assim, eu queria retomar só um pouquinho a tua primeira pergunta, quando tu falava assim, mas isso trabalha as emoções, né? Como é que é isso? A justiça restaurativa, ela tem princípios, e dentro dos princípios norteadores, o que mais nos chama a atenção de um trabalho comunitário, coletivo, é os valores e os princípios. Então, hoje nós vivemos numa sociedade em que valores e princípios nós aprendemos alguma coisa e o restante colocamos no bolso, né? A gente não tem isso mais, como já foi um dia, né, bem trabalhado, o respeito, a questão da proteção, da humanidade. Então, os valores eles precisam ser resgatados. E nós vamos para a escola principalmente com essa proposta de dizer que as emoções, elas vão acontecer.
é inevitável acontecer emoções nas pessoas, mas o que tu faz com elas é que muda totalmente a situação. Então, raiva, ódio, rancor são sentimentos que nós vamos sentir. Elas são inevitáveis no mundo conflitivo em que vivemos. Mas como eu vou reagir a elas? Aos socos? Aos pontapés? Com mais violência? Com mais violência. Escalando o conflito. Escalando o conflito, a violência. A violência, ela é escalonária, né? Então, nós propomos que as crianças, desde cedo, tenham uma alfabetização emocional. Então, nós vamos para lá dizer para as crianças, bom, o que você está sentindo tem nome. Porque tem algumas crianças que elas não identificam. Na verdade, nenhuma criança, né, a partir dos 2 anos, que fica mais claramente as emoções, elas identificam, agora eu estou com raiva. Na verdade, alguém dá um nome para aquele sentimento que a criança tem. Isso que tu está tendo é alegria. Hoje você está feliz. Hoje você está com raiva. Tu é com mau humor. Né? Então, tu como é nervoso. Tu é muito nervoso. Aí. Então, assim, os sentimentos, eles vão sendo ensinados para nós, né, através daquilo que o outro menciona para mim. O outro intitula para mim. O que tu está sentindo é alegria. Hoje tu está muito alegre. Hoje tu estás triste. Tu estás chorando? Tu estás triste, né? Então, e a gente vai ensinando isso para a criança desde cedo, desde a educação infantil. Então, em Ijuí, nós desenvolvemos um trabalho de formação com os professores da educação infantil, professores, auxiliares, a merendeira, a higienizadora, todos eles participam de formação para aprender a identificar os sentimentos em si. Porque eu aprendendo a identificar os sentimentos em mim, eu consigo dizer para o outro quais são os sentimentos que ele está sentindo, porque a criança, ela aprende tudo aquilo que eu ensino. Logo, ela aprende o que é amor, ela aprende o que é tristeza, né? Comigo, que sou o exemplo comportamental. Então, nós demos palestras para os pais, inclusive. O ano de 2025 é uma meta nossa, trabalhar com os pais das escolas de educação infantil também, para poder dizer para eles, o título da palestra é o papel da família na educação socioemocional. Né? Qual é o papel da família nessa educação? E a partir daí a gente começa. E daí depois nós vamos escalonando a justiça restaurativa nesse sentido. E daí vamos para escalando. E vamos colocando para a educação infantil, para o ensino fundamental 1, que é até o 5º ano, o ensino fundamental 2, que é até o 9º ano, e o ensino médio. Quer dizer, então, que essa escola não é só para ensinar para passar no vestibular. Não. E essa escola não é só uma escola voltada para o mercado. Não. Essa escola é uma escola que trabalha com educação socioemocional integral de alunos, professores que precisam muito, né, diante de apoio do burnout, que é epidêmico. Sim. Famílias também. Sim. Então, eu estou enxergando algo meio sistêmico. Sim. E aí eu pergunto ao deputado o seguinte, tentando caminhar nessa direção, essa experiência aí de Ijuí, por que nós precisamos de um projeto de lei estadual para isso? Olha, eu acredito muito que a experiência prática, ela comprova para todo mundo que dá certo. Por isso, o caso específico, né? E eu sempre brinco que a gente é bem São Tomé para várias coisas, principalmente quando é uma coisa boa. Um exemplo aqui, eu não acreditava que era possível ter um projeto de educação profundo, enfim, que fosse cativador no sistema prisional. E hoje a gente sabe que existem métodos, alternativas, enfim. Então há uma resistência, nós somos tão incrédulos, né, na superação da violência, do caos, que a gente resiste. Então, o projeto de lei, eu acho que um dos objetivos é esse: trazer esperança através de uma experiência que já se dá em vários locais, não só em Ijuí, em várias partes do estado, mas lá tem uma lei municipal. E quando o gestor público, porque a Cris
trabalha na Secretaria Municipal da Educação. Sim. Para o prefeito poder, inclusive, liberar uma pessoa para trabalhar o tema, para fazer qualquer destinação de orçamento, vai se respaldar em lei. No direito administrativo só se faz aquilo que está na lei. Então, nós, em primeiro lugar, esperança, legalidade, né? Tem que cumprir com esse princípio. E, ao mesmo tempo, também, não fazer com que tudo daqui a pouco seja chamado de justiça restaurativa. Quer dizer, tem princípios, tem valores, tem uma história dessa teoria que deve ser levada em consideração com o projeto de lei. Por isso, inclusive, o nosso projeto já está recebendo proposta de emendas, porque a gente, em alguns pontos ali, se equivocou, não adaptou direito no nível estadual e está aberto para esse debate. E quem está contribuindo? Quem já tem muita estrada em justiça restaurativa. Olha o texto, olha, isso aqui não vai dar certo, não é bem assim. Né? Ontem mesmo, a doutora Ivana, representante do Ministério Público, alertou. Sobre as centrais, né? As centrais, vocês estão dizendo aqui que é por comarca. O melhor é por município. Até porque as centrais não são só judiciais, elas podem ser comunitárias também. Comunitárias, né? Que é o caso de Juí, né? A justiça restaurativa, ela aconteceu através do judiciário inicialmente, mas hoje ela é uma política pública exercida pelos meios governamentais e não governamentais. E eu trabalho já essa perspectiva no tema da violência, na perspectiva da prevenção. Eu sempre uso o exemplo do Japão, né? A gente fica olhando os indicadores de violência no Brasil e compara com o Japão. A população não chega a se aproximar, não é? Né? Deve ter 120 milhões de habitantes, mais ou menos, no Japão. Os indicadores de violência é tipo 1 homicídio por ano, 2 no máximo, né? Em todo o país. E aí alguém que é de um estado máximo pode achar, não, mas lá deve ter polícia em cada esquina, né? Deve ter todo mundo devidamente cuidado, vigiado, enfim. A diferença é cultural. Então, quanto mais tu tiver uma cultura de relação pacífica entre as pessoas, menos tu vai precisar de Estado. Menos tu vai precisar do agir policial. E mesmo o policial, se agir, vai ser... o Japão tem muitos policiais, né? E eles estão no seio da comunidade. Aliás, no Japão, assim como é proibido a sociedade civil usar arma, também os policiais não usam armas letais. Então, estou dando exemplo do Japão porque eu acho que a gente pode identificar melhor que a cultura previne a violência. Então, eu penso que realmente o ideal, tá bem, já tem experiências boas dentro do sistema de justiça e deve continuar com a justiça restaurativa, mas se a sociedade assumir essa prática, a gente vai, inclusive, demandar menos para o Poder Judiciário. O próprio Poder Judiciário, né? Então, é vantajoso que a sociedade, a exemplo de Juí, assuma. Isso é incrível o que tu estás dizendo, porque a reprodução dessa cultura de guerra que nós vivemos, né? A cultura da violência que a gente vive na sociedade, ela é reproduzida em todos os meios, né? Então, desde que tu nasce até a tua morte, tu tem uma reprodução cultural disso. E na escola não é diferente, né? Porque na escola nós temos as formas punitivas, assim como aqui fora, quando a criança o adolescente faz algo equivocado, erroneamente, ela tem uma punição. Mas o que é mais legal é que nós temos uma escola lá em Juí, que é o nosso projeto piloto, chamada Escola Municipal Fundamental de Olinda Barufaldi, que eu conheci, me encantei. Que o senhor visitou, né? Que nós trabalhamos, né, Esther, arduamente para que as coisas funcionem de forma mais harmoniosa. E é interessante porque antes da justiça restaurativa entrar na escola, nós tínhamos uma situação em que os professores mandavam muito para coordenação, para orientação, né? As crianças, e elas estavam sempre com problemas. Esse está com problema, o outro está com problema. E começa a criar até o rótulo da criança problema. Problema. Tem muitos. É verdade. E daí nós fomos trabalhando aos poucos com os professores, com os alunos, com a direção da escola, e aos poucos eles foram assumindo a responsabilidade sobre esse trabalho restaurativo dentro da escola, ao ponto de que hoje
os professores mesmo resolvem as questões dentro da sala de aula. E não é que não vai ter punição para aquele que fizer cometer um determinado delito. Vai haver, mas as pequenas problemas, confusões, né, conflitos que acontecem dentro da sala de aula, eles já são gestados dentro da sala de aula. E aí está a mudança da cultura, de uma cultura de violência para uma cultura da paz. E aí, Cristiane, eu queria trazer justamente essa questão que o deputado falou, da questão cultural. Como é que muda a cultura, né? Na sociologia, nós aprendemos que a cultura muda pela prática social. A praxis. Né? A praxis vai criando um conjunto, vai gerando um conjunto de reflexões, de práticas e práticas em cima de práticas e teorias, vão mudando essa cultura. É um trabalho árduo. Mas eu fiquei pensando também no trabalho que dá desenvolver práticas restaurativas, assim, que se pretendem sistêmicas, né? Que nós estamos falando de escola e de outros ambientes. É bem como é que vocês organizam isso? Porque a gente vive uma sociedade tão precarizada que as pessoas não têm tempo nem para sobreviver, né? Ou só tem o tempo de sobrevivência hoje em dia, né? De pouca reflexão. Como é que se lida com isso de desconstruir uma prática, uma cultura, tentar construir outra cultura e ainda com essa ambição de envolver várias instâncias sociais? Na verdade, é um movimento muito desafiador, né? Porque nós estamos nos deparando com um modo de existir das pessoas, de ser no cotidiano, né? E então você de fato precisa, para além de trazer os aspectos mais teóricos, as reflexões mais teóricas, promover vivências em que esses valores que a Cris mencionou, eles sejam, digamos assim, sentidos, né? Então, em Ijuí, né, na escola de Olinda em especial, a gente não desistiu, né? A gente iniciou de um modo muito... Quando iniciou isso? 2022, né? 22. Que foi o primeiro projeto. Então, a gente está com 2 anos e pouco ainda, não temos, né? Mas 3 anos. 3 anos. E resiliência e formação. Eu insistir, resiliência, muita resiliência, sim, da nossa parte, muitas ações, muitos movimentos, muitas práticas restaurativas de círculos, enfim, e um processo de muitas formações. A Cris pode falar melhor sobre isso, porque ela está mais, digamos, cotidianamente junto com a escola, mas eu queria trazer um outro aspecto que eu acho muito importante, assim, de ressaltar, até para as pessoas entenderem a importância e o valor da justiça restaurativa, principalmente na prevenção da violência, né? Porque nós nos valemos muito da comunicação não violenta, né? E o que a comunicação não violenta ela nos ensina? Que as emoções, elas fazem parte da nossa constituição humana e elas são uma espécie de alerta para aquilo que a gente precisa, né? Então, se eu sinto medo é porque eu estou sentindo eu tenho necessidade de segurança. Se eu sinto raiva é porque me falta algo. E o grande mérito das práticas restaurativas, e em especial os círculos, é porque eles permitem que as pessoas consigam perceber os próprios sentimentos, entender as próprias emoções e não responsabilizar os outros pelas próprias emoções, mas entender que essas emoções vêm por conta de necessidades individuais e prestar um pouco mais atenção também nas necessidades dos outros. Então, o Marshall Rosenberg, que é uma das referências com a qual a gente trabalha, ele sempre diz que a violência sempre nasce de uma necessidade não atendida. Então, se você quiser enfrentar a violência, você precisa atender necessidades. E, em certa medida, o movimento da justiça restaurativa ele acontece quando a gente começa a prestar atenção nas necessidades das pessoas. O que as pessoas precisam? O que os professores precisam? Eles precisam de cuidado, eles precisam ser ouvidos. Então, por isso que a justiça restaurativa não funciona, digamos assim, de forma cogente. É preciso também um desejo das pessoas. Não posso impor. Né? A pessoa tem que querer. Né? As pessoas precisam querer. Então, a gente vai convidando as pessoas a se agregarem a esse movimento e oferecendo para elas a oportunidade de vivenciarem, né, experiências que sejam significativas. E aí, devagarinho, as pessoas vão se apropriando e vão percebendo o quanto é poderoso na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E por isso que ele é um paradigma tão diferente, né? E ele humaniza, de fato, porque as pessoas começam a tomar mais consciência das próprias emoções, das próprias necessidades e também dos outros, né? Desculpa te interromper, mas eu já pensei nisso, já enxerguei assim a comunidade. Como é que isso... Como é que se comunica com a comunidade?
Quer dar um exemplo, Cris? A minha pergunta é no sentido de se vocês estão conseguindo isso, se vocês estão conseguindo levar para além do muro. Dentro da educação infantil é dessa forma, né? A gente faz de forma de palestra mesmo, trabalhando as questões socioemocionais na educação infantil, para garantir um desenvolvimento emocional nas crianças, né? Viabilizar, acessar ao menos, né? No ensino fundamental e no ensino médio, a gente faz através de círculos, né? Então, a gente chama os pais para uma reunião de pais, normal, né? Que toda escola precisa da participação do pai, da mãe, dos avós, dos responsáveis legais, enfim. Só que, ao chegar lá, a proposta de atividade é outra. Né? Não é sentar um na frente do outro, né? A gente senta em círculo, sentar e escutar. Né? A gente passa o objeto da palavra para que todos tenham voz, então a comunidade é ouvida. As pessoas estão acostumadas a sentar nas costas das outras, né? No início, as pessoas diziam assim, mas o que nós vamos fazer aqui? Por que eu tenho que sentar nessa roda? Eu não quero sentar nessa roda, né? No andar deste mesmo primeiro círculo, no final do círculo, eles já estão dizendo: nunca vivenciei algo tão interessante, tão emotivo, eu amei. Quando que vai ter o próximo? Posso trazer mais pessoas? Eu quero participar disso. Vocês vão fazer sempre assim? Né? Então, o círculo que mais me chamou a atenção foi o círculo com os responsáveis legais das crianças e adolescentes com deficiência, com algum tipo de necessidade especial. Foi um círculo encantador, porque ao final, na avaliação final, foi assim: nunca nos chamaram para escutar o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa dor em relação ao cuidado com o meu filho. Eu tenho dores, eu tenho necessidades, eu tenho surpresas, né? As coisas não acontecem como eu gostaria. Então, como lidar com esses sentimentos diários de famílias que têm crianças e adolescentes com necessidades especiais, né? Com pessoa com deficiência. Esse foi o círculo que eu mais guardei no coração, né? Porque foi um círculo que a Escola de Olinda Barfaldi realiza e vai realizar, inclusive, na próxima quinzena desse mês, com os pais das crianças com deficiência. Então, assim, é muito significativo. Eles desejam estar novamente dentro. E daí nós começamos também com outras práticas restaurativas, né? De escutar os pais, de dar documentos. Bom, vamos assinar aqui o que a gente vai fazer de combinado aqui na comunidade para acontecer uma melhor educação para o seu filho. Não, então agora todo mundo se autorresponsabiliza por isso através da sua assinatura, né? Então é feito um elencado em conjunto e tudo isso vai se acrescentando. Então, quando tu se propõe a ouvir o que a comunidade tem a dizer, você também coloca nela uma responsabilidade que é dela. Eu me proponho a vir ajudar a pintar a escola. Não, mas é uma proposta tua. Então, não é eu que estou dizendo que eu preciso que os pais venham pintar a escola. Eu estou dizendo que a escola precisa ser pintada. Como é que nós vamos cada um pode trabalhar? O que a gente pode contribuir? Mas a pessoa foi escutada antes. Ela sempre. E ao ser escutada, ela também, de certa forma, ela faz emovere, né? Ela faz um movimento de percepção e de compromisso. Né? Sim. E eu acho que, por exemplo, a Cris fala muito desses momentos mais formais que são organizados, dos círculos, e que são muito importantes. Mas a prática, ela também acontece no dia a dia, né? Porque não adianta nós fazermos um belo discurso durante um círculo e depois voltarmos para as práticas que são tradicionais. Então, eu acho que um movimento com as famílias é muito... como você faz o atendimento de um familiar que chega à escola, né? Então, começa, por exemplo, muitas vezes o pai não gosta de chegar na escola e ouvir o professor falando coisas negativas do seu filho. Então, começa a falar só das coisas positivas, né? Convida o pai, diz das necessidades da escola, mas também escuta as necessidades dessa família, o que a criança precisa. Então, claro que esse é um atendimento que vai demorar muito mais, mas eu lembro muito de um depoimento da Bruna, que é uma das orientadoras da escola. Ela disse: eu posso levar uma manhã com uma família.
Mas essa família provavelmente, quando voltar, ela vai voltar para contribuir e não para reclamar, para brigar, para movimentar essa lógica de disputa e de violência, porque as famílias às vezes também movimentam, porque elas veem o professor como um inimigo, não como alguém que está ali junto com ele, buscando construir um futuro melhor para a criança. É alguém que está falando mal do meu filho, é alguém que não entende que eu tenho problemas, né? Então é mais ou menos nessa perspectiva. E essa pessoa, quando volta depois desse processo, vai trazer um grau de tensão bem menor, né? Com certeza. Agora, essa questão da escuta, deputado, o senhor que circula por tantos ambientes, né, cotidianamente, Marshall Berman dizia, né, que, né, a violência resulta de uma necessidade que não foi atendida. E parece que essa necessidade é de uma escuta. As pessoas querem ser ouvidas em todos os âmbitos da vida, né? Se vai olhar a história do povo brasileiro, em especial povo nativo dessa terra e depois os escravizados, o Brasil nunca cumpriu com essa obrigação com o ser humano povo, né? As pessoas sempre receberam ordens. E o pior é que no senso comum paira uma ideia de que tem que vir um salvador da pátria para nos dar ordens. A tal ponto que a gente está vendo aí uma apatia em relação a essa turma que tentou dar golpe agora há pouco tempo, depois de um presidente democraticamente eleito, e a maioria dos deputados gaúchos querendo agilizar o voto lá pela anistia de quem cometeu as badernas aí para derrubar a democracia. Então, a ideia das pessoas participarem conscientemente, ela não faz parte do nosso cotidiano. E muito menos no aspecto da emoção. Quando a gente planeja algo, a gente planeja do ponto de vista racional. Tu não imagina um ser humano que um dia pode estar bem-humorado, outro dia pode estar feliz, um dia pode estar doente por conta até de um problema que ele está preocupado, enfim. E aqui não tem como deixar de falar também do que eu ouço em casa da professora Mônica Rohr. Ela costuma me dizer, as crianças aprendem quando elas gostam da aula, gostam do ambiente e gostam também da professora ou do professor. Mas esse gostar tem que ser um gostar comprometido, porque não é muito fácil também cativar um grupo de alunos, muitas vezes, para deixá-los sem fazer nada, só atender o que eles querem. Bonzinho. Então veja que desafio. Como criar uma relação de empatia, mas ao mesmo tempo cumprir o papel, né, de trabalhar a transmissão e recepção de conhecimento, enfim. E aí vocês falando aqui, eu lembrei de uma coisa fantástica a gente anda muito pelo estado, acaba conhecendo experiências muito exitosas. Eu fui numa experiência chamada Casa Familiar Rural, que é uma escola no interior de Campina das Missões. Onde fica Campina das Missões? É lá na região noroeste do estado, perto de Santa Rosa. Mais precisamente, por gentileza. Na costa do Rio Uruguai. Tá. Para a nossa audiência compreender a diversidade. Juí fica no meio do caminho. Fica um pouquinho depois de Juí. Já é referência. Mas o que me chamou a atenção é uma escola os estudantes ficam, acho que 3 ou 4 meses ali, a pedagogia da alternância, né? Ficam e depois vão fazer práticas em casa. E a professora que me recepcionou, ela disse, tu sabe que a gente estava muito preocupado porque nós só recebemos aluno problema, porque é uma escola que não é obrigado a matrícula, né? Então, o aluno que tinha sido expulso, mandado para casa e tal, veio ali porque os pais, olha, a única alternativa é tu entrar nessa escola, porque se imaginava um internato, né? E aí quero ver se tu se corrige. Como ali os alunos aprendem, e todos são filhos de agricultores, aprendem a teoria, e tem trator, tem, enfim, uma série de instrumentos agrícolas, lidam com os pequenos animais, eles próprios, eles se apaixonaram pela escola, pelo método que é a escola. E eu vi brilho nos olhos dos estudantes, muito queridos, né, nos recepcionando, enfim. E veja, o rótulo que vieram eram os alunos problemas. Então, o que vocês estão falando aqui de justiça restaurativa, na prática, é uma revolução na educação. Na educação. Sim. Porque qual é o drama hoje do povo brasileiro? Na educação. As pessoas não gostam de estudar.
Não gostam de ler, não gostam de pesquisar. E isso cativa, porque tu passa a se apaixonar. Sabe qual é a questão? Eu acho que é a questão do pertencimento. A Kay Pranis, ela nos ensina que a gente tem muitas necessidades, né? Desde as necessidades existenciais básicas, do tipo ter comida, casa. Pertencimento é fundamental. Mas assim, ela diz que pertencimento e autonomia são duas necessidades humanas essenciais. O estudante, ele só vai querer ficar na escola, ele só vai querer aprender, ele só vai se ele se sentir parte. Né? E ao mesmo tempo, se ele sentir que ele não tem a sua autonomia negada na escola, de que ele tenha que só receber ordens. E o que é autonomia? Não é a liberdade de fazer o que se quer, mas é a sensação de que você tem um pouco de poder de decisão sobre as coisas que acontecem contigo. Então, por isso que a justiça restaurativa, eu costumo dizer, ela representa inclusive um parâmetro pedagógico, porque você não precisa trabalhar só com questões de conflito, você pode trabalhar com questões, fazer círculos de leitura usando das ferramentas da JR. Que é a educação você convida as pessoas a serem parte ativa dos processos. Você diz para elas, vocês fazem parte, vocês são importantes, apesar dos equívocos, né? Isso que eu sempre digo. Ontem até na visita à PAC, quando eu entrei, a primeira frase lá, que entra o homem e o delito fica do lado de fora. Eu disse, isso é totalmente restaurativo. Isso é totalmente restaurativo. Por quê? Porque quando a gente trabalha os conflitos e as situações de violência por meio da justiça restaurativa, a gente questiona as condutas indevidas, mas a gente segue dando valor para as pessoas, dizendo, vocês fazem parte, vocês seguem sendo parte, né? E aí uma outra questão é a questão do reconhecimento. As pessoas precisam se sentir partes e se sentir reconhecidas. Então, muitas vezes a gente não é reconhecido pelas coisas boas que produz, e sim pelas questões negativas. E a gente se identifica com esse lugar, que é o lugar do estigma, da marginalização. Lugar do estigma. Então, assim, por que os adolescentes ficam tão seduzidos muitas vezes por gangues, por práticas delitivas? Porque eles se sentem pertencentes, eles são valorizados, eles têm autonomia, eles têm poder, eles são reconhecidos. Então, a escola precisa ser um espaço onde estas necessidades sejam atendidas. Pertencimento, autonomia, responsabilidade, dignidade, respeito. E é tudo isso que a justiça restaurativa propõe. Só vou falar mais uma coisinha que eu sei, é que eu me emociono, porque eu realmente sou muito fã. A questão do poder. Eu acho que a justiça restaurativa, para mim, ela é um parâmetro civilizatório. Porque ela trabalha uma perspectiva de distribuição de poder. Né? E, para mim, a violência nasce como uma tentativa de poder sobre o outro. E a JR trabalha com a ideia do poder com os outros, compartilhado. E as metodologias levam a isso. A ideia de que eu também tenho poder. Porque não adianta dizer, você é parte, mas você não fala nada. Você fica quieto. Você não tem opinião. Não, para eu ser parte, eu tenho que ter um pouco de poder também. Na sociologia do direito, a gente costuma estudar, quando a gente estuda Marcel Mauss, por exemplo, que é um antropólogo, ele vai dizer, estudando lá os povos da Polinésia, lá, que reconhecimento e reciprocidade são os dois eixos essenciais de qualquer sociedade, em qualquer tempo. Né? A justiça restaurativa atualiza isso, né, e recupera muito dessa questão. E acho que chamar a atenção para uma questão importante, que é a questão do poder. Né? Cria uma horizontalidade no ambiente, né? E retira essa figura do salvador da pátria, né? Porque a gente está vivendo uma experiência muito... O cara que vai vir colocar ordem, como é a lógica das escolas militares. A lógica da ordem. Que vai ter um guarda na porta para, quando a professora se vê apertada, chama o guarda que ele disciplina. Mas aí a ideia de autoridade, que a gente discute um pouco também. Não tem autoridade? Tem, mas não é uma autoridade que você constrói pela viés da coação, mas sim pelo viés do respeito. Tem autoridade, tem a figura, é uma outra autoridade. Vou dar um exemplo que as professoras conhecem bem. O professor que deixa a turma sozinha, né? E que tem autoridade. Não acontece nada, né? A turma continua normal, né? Porque não precisa guarda. A autoridade está construída de forma legítima, porque provavelmente as necessidades ali estão sendo atendidas, né? E estão sendo contempladas, então não há necessidade de produzir uma alteração, né? Mas deixa eu aprender um pouco, deputado. Pedagogia da alternância, essa experiência? Exato. Os trabalhadores rurais aqui no estado articularam, através dos seus movimentos, essa hipótese, porque é um problema que a gente vive mais intensamente naquela região,
que é exatamente o jovem ficar no meio rural, né? A chamada sucessão rural. Isso, às vezes, quem mora na cidade não se liga, mas 70% dos alimentos que nós consumimos vêm de pequenas propriedades rurais. E quem trabalha ali é fundamental para a sobrevivência do país, certo? O problema é que essa geração que está trabalhando, que produz os mais variados alimentos, ela está envelhecendo. E os jovens, com a propaganda de que o meio urbano é uma maravilha, enfim, ele não permanece. Ele quer trabalhar no comércio, na indústria, quer fazer faculdade, o que é legítimo, mas e aí? Como é que vai ser o campo? Então, não é uma preocupação só do Rio Grande do Sul, né? Hoje o mundo se preocupa com isso, porque as coisas não vêm da prateleira do supermercado, né? Muita criança que só viveu no meio urbano acha que a vaca é aquela caixinha lá, a vaca da caixinha do leite, vaca, né? A caixinha. Então, a pedagogia da alternância, ela, no meio rural, ao menos, né? Eu acredito que ela deva ser executada em outras esferas, mas o sujeito aprender o conteúdo que está posto no currículo, mas, ao mesmo tempo, ter práticas na escola e na sua família. Então, ele volta para casa, faz experimento prático daquilo que aprendeu lá com o pai e a mãe. É uma confusão, muitas vezes, porque a autoridade do pai, muitas vezes, é questionada. Né? Questionado, O que esse guri está inventando, essa guria? Como é que é a relação de poder nessa família? Mas é lindo. Eu vou estar, agora, daqui uns dias, vou estar em Catuípe, que tem também, né, tem uma escola familiar rural. Já estive aqui na região de Rio Pardo, que também tem. E é muito legal ouvir os relatos desses meninos e dessas meninas. A ampla maioria deles acaba entendendo que o meio rural pode ter qualidade de vida, eles podem, inclusive, com tudo que aprendem, ter uma renda melhor do que teriam na cidade, enfim. Muitos se qualificam, inclusive na faculdade, e voltam, mas ainda são pouquíssimas escolas, né? E eu lembrei também aqui na nossa conversa, quando jovem, eu ficava me perguntando assim, gente, como é difícil eu estudar. Eu não gostava de estudar no ensino médio regular, mas eu era apaixonado por fazer cursos da Pastoral da Juventude, né? Às vezes ficava uma semana dentro de um seminário e eu saía de lá, né, radiante, assim, feliz da vida. Necessidades atendidas. Só que lá... mas a escola não. Lá tinha o trabalho com as emoções, a gente cantava, dançava, tinha nós assumíamos compromisso, tinha equipes que tocavam durante aquele curso, não era só o palestrante que vinha despejar conteúdo. Então eu ficava pensando, gente, como é que nós não conseguimos trazer isso para a escola regular? Né? Sim. E eu fui aprendendo muito mais com influências desses cursos que muitas vezes a igreja promovia ou outras organizações do que propriamente a escola tradicional, né? Então isso é um dilema no Brasil. A gente que lida aqui com o sistema prisional, a ampla maioria dos gurizes que estão no sistema não concluíram o ensino fundamental, né? 95% não tem ensino fundamental. Os que têm é no máximo o ensino médio. E claro que isso também mostra uma segmentação do próprio agir da justiça criminal, né, que foca em determinados territórios, determinados tipos de crime, o que por conseguinte acaba atingindo pessoas de determinada cor de pele, idade, etc. Seletividade penal. Então, mas o elemento... Bom, o Rolim tem um livro maravilhoso, né? A Formação de Jovens Violentos, e ali ele trata da importância que a escola teve na vida daqueles meninos que não cometeram crimes e dos que cometeram, né? É um divisor de águas a saída da escola, que geralmente é 6º, 7º, 8º ano. As pesquisas mostram que se nós agregarmos um ano, uma série a essas crianças regressas, nós impactamos a taxa de homicídio, reduzimos a taxa de homicídio com apenas uma série a mais, né? Porque o aluno costuma sair no ensino fundamental, é a 6ª série, como se dizia, né?
Sexta série é terrível, né? Ali que ele pula a janela da escola e pula a janela de casa também. São as turmas que os professores, quando nos chamam para as escolas, a gente pergunta qual é a turma. Não precisa nem responder que a gente sabe. É sexta série, sétima série, que eles estão na fase de transição também da infância para a adolescência. Esse momento é um momento de captura, né? Que se dá a captura do ambiente da rua, digamos assim, da marginalização, que é onde a escola normalmente perde, né? As pesquisas mostram isso. É um momento histórico na vida do ser humano em que ele tem o maior momento de necessidade de pertencimento. Pertencimento e reconhecimento, justamente. Era o que a Esther estava falando, assim. Então, é ali que nós precisamos trabalhar alguns valores importantes para se sentir pertencente à escola. E lá em Ijuí, nós estamos trabalhando, então, com os líderes dos grêmios estudantis. Que legal. Excelente, excelente. Com a ideia de que essas lideranças, elas podem ser positivas ou não. Então, o que fazer com uma liderança? Bom, já temos a liderança, foi eleita pelos colegas da escola. Como trabalhar essas lideranças para elas serem lideranças positivas através da justiça restaurativa, puxando princípios, valores, pertencimento, reconhecimento, proposição, porque eles estão esperando alguma proposta. Eles estão esperando que alguém diga alguma coisa do tipo, vamos fazer... Então, organização de eventos, organização dentro da escola, promoções, atividades, onde eles possam se sentir esporte, parte cultura, através do fazer. E aí eu queria trazer justamente esse momento, a gente está caminhando para a parte final da nossa conversa. Eu me lembro do Jean Andrade, que é o responsável pela Alvo Cultural, que é uma ONG que nós temos aqui na Zona Norte. Ele chegava nas escolas, ele dizia para a direção assim, eu quero os piores alunos. E a escola entregava para ele. E ele ia trabalhar com skate com os caras. Então a ONG começou com skate, hoje ela já faz outras atividades, né? Bom, eu costumo dizer sempre, né, que com todo respeito aos professores excelentes que eu já tive na vida, né? Eu sempre gostei muito de ler desde criança, mas não foi por causa da escola, né? Foi por meu interesse próprio, né? Porque a escola, na verdade, ela me atrapalhava muitas vezes, como o Jefferson narrou, né? Eu não gostava de estudar também, mas eu gostava muito de estudar em casa, fazer minhas leituras, apesar de ter tido alguns professores bons, né? Então a escola precisa ela tem essa necessidade, né? Essa necessidade de se resgatar seu papel, se é que já teve um dia, né? E se tornar esse lugar socioemocional. Mas aí eu queria perguntar assim para vocês, né? Nós temos um projeto de lei aqui em andamento, né? Bons augúrios, diriam os gregos, né? E para onde é que vai agora o projeto de Ijuí? Porque nós falamos bastante em escola, mas onde é que ele anda na cidade? Na justiça, ele tem momentos. E para onde é que ele vai agora? Nós estamos trabalhando em diversas frentes. Isso. Né? O Conselho de Gestão do Programa Municipal de Justiça Restaurativa de Ijuí, ele trabalha basicamente com 4 núcleos. O núcleo de segurança, o núcleo de saúde, de educação e de assistência social. Então, nós desenvolvemos ações de círculos ou práticas circulares em todas essas áreas. Na modulada de Ijuí, né, com os presos, na questão de gênero, dentro da Coordenadoria da Mulher, com as mulheres vítimas de violência. Nós realizamos nos CRAS, né, no Serviço de Referência de Assistência Social, no CREAS, no Serviço Especializado de Assistência Social, no CAPS, com as pessoas depressivas, para elas terem um momento de fala, de significação. E na assistência social, como é que se dá? Nós temos facilitadores em todas essas instituições que proporcionam esses círculos de construção de paz dentro das instituições, com as famílias, dentro do CRAS, né? Com as famílias que são atendidas, são vulneráveis por algum, necessariamente não é econômica,
porque o CRAS e o CREAS necessariamente não atendem famílias com situação de vulnerabilidade econômica somente. Nós assistimos a muitas crianças e adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade emocional e vulnerabilidade familiar, melhor, né? Então, são outras vulnerabilidades que essas famílias possuem e que alguém precisa dar o suporte. E o CRAS, então, é o centro de referência que dá esse suporte, assim como o CREAS. Então, lá dentro é realizado também práticas restaurativas, assim como o CAPS. Bom, essas pessoas, elas precisam falar sobre suas dores, né, seus traumas. Então, lá nós temos temos facilitadores que atuam também. Dentro, na nossa onda restaurativa, nós fizemos círculos na Polícia Civil, na Brigada Militar, no Conselho Tutelar, com nós chamamos de azulzinhos, né, que são os nossos guardas municipais. Então, dentro da segurança pública, nós também temos atuação. E temos atuação dentro da educação. É claro que é muito maior a nossa atuação dentro da educação, porque as escolas, elas desejam muito desenvolver algum trabalho que auxilie o trabalho deles de educar no sentido mais conteudista, né? Eles precisam passar esse conteúdo. Essas crianças precisam aprender. Mas quais são os métodos que a gente está usando hoje? Então, a pacificação dentro da escola, né? Essa harmonia do clima institucional, ela precisa vir de algum lugar. Então, a gente propõe. E os caminhos que hoje Juí está tomando é que a Secretaria de Educação, através do nosso secretário Cláudio Souza, ele determinou para nós que nós precisamos ir trabalhando com outras escolas para que outras escolas se tornem restaurativas ainda nesse mandato. Então, nós temos o projeto piloto, Escola Municipal de Olinda Barufaldi, e já estamos trabalhando outras 2 escolas para serem restaurativas também. E aí, na esteira do que está dizendo, a minha pergunta é a seguinte: o secretário determinou, é uma política pública, e você já tem dados, por exemplo, de egressos, de evasão escolar, alguma coisa já aferida? Na escola de Olinda Barufaldi, nós tivemos um número significativo de diminuição da evasão escolar. Hoje eles desejam ir para a escola, eles que gostam. E quando não tem... a diretora falou ontem do desempenho do IDEB, né? E quando não vai, eles pedem para a professora que eles querem círculo, né, para fazer. E nós temos hoje, assim, o IDEB subiu, né? Então, o IDEB. O IDEB subiu. Que é um meio de medidor, né? De avaliação para poder monitorar as escolas. Nós tivemos vários projetos, inclusive a da matemática, que é tipo um concurso assim que eles têm. A gente conseguiu colocação. Então, vários meios nós tivemos colocação de concursos, de atividades, de Olimpíadas, né, de Olimpíadas escolares, em que a escola de Olinda Barufaldi ficou entre os 3 lugares melhores, né? Então, nós temos um desempenho significativo. Eu queria só complementar essa questão que a Cris traz em relação ao movimento da justiça restaurativa em Ijuí. Eu acho que a gente tem que dizer que a lei municipal foi fundamental. Sim. Por quê? Porque a lei instituiu o conselho. E o conselho, ele é formado por representantes dessas secretarias todas. Então, eu tenho dentro do Conselho de Gestão da JR um representante de cada uma das secretarias. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, da Coordenadoria Regional de Educação, das escolas privadas, da Unijuí, da Segurança Pública, enfim. Da OAB. Então, da OAB. E dentro do Conselho é que nós conseguimos articular as ações. Porque antes as iniciativas elas eram muito pontuais e elas vinham muito a depender do gosto das próprias pessoas. Então, o que o Conselho faz hoje, ele está com uma atuação efetiva, é o 3º ano de atuação efetiva, é articular tudo isso, é olhar para as diferentes demandas e para os diferentes espaços onde essas práticas possam vir a ser realizadas e, mais importante do que tudo isso, apoiar as pessoas. Porque muitas vezes quem está lá dentro da Secretaria de Saúde está se sentindo sozinho, isolado, de como é que eu vou fazer? Tem a formação de facilitador, mas como é que eu faço? A gente diz, nós vamos junto, nós vamos fazer
com vocês, é fazer junto, é com, né? E aí assim as pessoas vão se empoderando e elas vão conseguindo lidar com essas situações. A gente costuma dizer que depois que tu se tornou facilitador, tu nunca mais estarás só. Exato. E uma outra questão que eu queria pontuar, que eu acho que é muito importante, diz da escola. Eu sempre digo, a escola é um universo fantástico, né? E ela é feita por professores e alunos. E às vezes a gente olha muito para os alunos e esquece de olhar para os professores. Também, né? Então, assim, às vezes o professor ele acaba sendo muito alvo das críticas, daquilo que ele não faz, né? Então, a gente também tem tido cuidado de olhar para aquilo que os professores fazem e trabalhar muito com o cuidado desse... Porque muitas vezes a diretora falou ontem, professores estressados, sobrecarregados, cansados, desvalorizados. Então, a justiça restaurativa tem esse potencial também de a gente fazer esse cuidado. E isso vai reverberar na própria atuação pedagógica do professor na sala de aula. Então, na verdade, implementar de forma fundamentada o verdadeiro todos pela educação, né? Isso. Sim. Né? E eu diria, organizar o trabalho. A lei fez isso. Organizou o nosso trabalho. Isso. Né? E quando a gente organiza o trabalho, a gente consegue colher frutos. Nós estamos caminhando. A gente precisa registrar. Esse é o nosso desafio. O desafio, a gente precisa registrar. É porque a gente está tão envolvido no trabalho que às vezes não tem o tempo de fazer. Você já fazer tem uma visão panorâmica do município. Já temos uma visão. Eu começo a ter alguns fragmentos, via as informações que estão chegando, como é que a justiça restaurativa está no Estado. A partir de um conselho estadual, enfim, que a gente tenha pessoas participando, representando diferentes segmentos, diferentes regiões, nós vamos também poder olhar o Estado, perceber o potencial que tem. Fazer diagnósticos. Exatamente, até para ver o resultado E na verdade, deputado, me emociona muito ouvir esses relatos desde ontem, né? Desde ontem que eu estou em outra frequência, né? Ontem, que bom! A PAC, que bom! E eu sou um defensor da justiça restaurativa desde que assisti o Zer falando aqui no tribunal em 2004. Eu assisti Eu li também. aquilo, comprei o livro dele. Eu li e comprei o livro, pensei, mas como esse cara... Ele me presenteou com o livro. E esse cara me trouxe está falando em Antigo Testamento e eu sou professor de História. Como é que eu não vi isso? E me emociona muito porque, na verdade, a gente está vivendo uma experiência em que a gestão pública hoje está muito preocupada com eventos, com muita iluminação, com eventos coloridos. Ontem, por exemplo, estavam distribuindo kits aqui para escolas, né? E aí a gente vê algo que tem substância, tem fundamentação teórica, tem prática e tem resultado. É isso, deputado? É isso. Até hoje eu dei entrevista para uma rádio do Litoral Norte, daí o entrevistador me pergunta, mas como é que faz para, depois que aprovar a lei, né? Depois que aprovar a lei. E talvez para quem ouça, passa a ideia de imposição, agora é obrigado. Não, nós temos na lei um instrumento estimulador. É mais, e talvez uma ferramenta estratégica para consolidar a ideia de que aqui no Estado a justiça restaurativa é bem-vinda, inclusive pelo próprio parlamento. E vai instituir o conselho, e o conselho vai conseguir trabalhar articulando as ações. Mas aí o centro do que vocês falaram, né? O cativar para a ideia, que é um processo lento, né? Por vezes conflitivo, trabalhoso, mas a depender de nós aqui, a gente está muito propenso assim a batalhar muito no sentido de não desistir em hipótese alguma e continuar essa articulação com quem é apaixonado pela JR. Algumas pessoas querem falar conosco, querem vir na Assembleia, enfim, continuar. Então, o movimento por si só já vai resultar em várias pessoas querendo conhecer, querendo aplicar na sua realidade. Então, o projeto, eu acho que veio em boa hora a partir da experiência de Ijuí. Eu quero cumprimentar vocês, né, pela iniciativa exitosa e Obrigada. O que era mais no Noroeste colonial hoje passa a ser de todo o estado do Rio Grande do Sul. Passa a ser referência. E nós temos dito, assim, eu insisto nisso, né, que o trabalho ele acontece pela parceria, né? A gente, uma instituição isoladamente, ela pode trabalhar, produzir excelentes frutos, mas o que de fato produz
resultados significativos é a parceria. É a parceria da universidade, que está fazendo pesquisa, estudando, com o poder público, que está lá com os seus profissionais, botando a mão na massa, com os professores, com a sociedade civil, com as diferentes instituições. Isso faz a diferença no trabalho, porque a gente se sente apoiado, né? E a gente consegue olhar o fenômeno por diferentes perspectivas também. E é complexo, né? É complexo. É complexo. E tu tem que olhar o contexto, articula, né? Tu tem que levar em consideração o contexto. E levando em consideração esse contexto, né? Dizer que eu falo mais das escolas municipais porque é com as quais eu estou trabalhando mais fortemente, mas as escolas estaduais também de Juí também têm trabalho realizado, né? Nós também estamos, inclusive, formando facilitadores para as escolas estaduais, no sentido de garantir que haja há trabalhos de justiça restaurativa sendo realizado. A própria Unijuí está trabalhando junto à Cipaves, né, para também qualificar esse meio. E nós temos, sim, um desejo muito grande das escolas particulares. E já estamos fazendo formação de professores da rede privada, para que eles também executem trabalhos de justiça restaurativa dentro das suas escolas. Então, quando tu me falava, né, como é que está essa rede grande? Está grande. Tá grande. E aí, falando um pouco da universidade, a gente faz super bem a lição de casa, porque lá na Unijuí, quando aparece qualquer situação um pouquinho mais difícil, vamos lá, Prof. Esther, Prof. Marta, Prof. Sônia, Prof. Patrícia, Professor Marcelo. Fizemos círculos. Semana passada mesmo eu vivenciei um círculo numa turma de enfermagem, que tá uma turma que estava um pouquinho assim, precisava se reconectar. Foi lindo. Que legal. Na verdade, a gente está vivendo, né, uma experiência, como eu comentei, de grande incomunicabilidade, e aí a violência se irradia no meio disso, né? Mas ainda bem que temos professoras e professores. E assistentes sociais. E assistentes sociais e parlamentares. E a nossa luta continua sendo uma luta pela utopia, né? Eu citava ontem o Rumi, o poeta persa aquele, né? Dizia, para além do bem e do mal existe um jardim, né? Nos encontramos lá. Né? E esse é o nosso papel. E esse foi mais um ProsaCast. Você assiste esse programa no YouTube, canal do deputado Jefferson Fernandes. Queria agradecer mais uma vez as professoras e assistentes sociais de Juí, um trabalho valoroso que irradia para todo o estado uma experiência que com certeza vai crescer e vai frutificar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Nós agradecemos também a oportunidade.